Qual o seu estilo preferido de decoração? O estilo de cada um tem a ver com sua personalidade e seu estilo de vida. Não gosto muito de definições fechadas. Na minha visão, o decor deve ser flexível e identificado com quem vai usar os ambientes. A decoração deve ter a ver com o gosto de cada pessoa. Deve ter a ver com o estilo de vida da família e como os seus integrantes se relacionam com a casa. Para os profissionais da área, identificar esses fatores ajuda muito na orientação do projeto e escolhas para compor ambientes que tenham, ao mesmo tempo, a marca do profissional, mas o toque pessoal de quem vai usar os espaços. A casa deve ter personalidade, de preferência, a personalidade dos donos. Identificamos nesta matéria alguns dos estilos de decoração mais recorrentes, apenas como referência. Enquanto acompanha conosco, que tal avaliar o seu gosto ou o seu estilo para o decor? Clássico, moderno, contemporâneo, étnico ou retrô? Embora certamente existam outras definições, acho que essas representam bem os estilos vigentes. Há quem diga que o estilo clássico é adotado por pessoas sofisticadas que amam detalhes, valorizam o luxo, obras de arte e antiguidades. O clássico é clássico e não sai de moda. O estilo clássico valoriza o requinte, com predomínio de formas rebuscadas. Móveis entalhados franceses, italianos, portugueses, a maioria com DNA europeu. Madeiras nobres e raras, mármores, cristais, tecidos encorpados, pontuados aqui e ali por peças de valor e antiguidades. As paredes podem ser trabalhadas com detalhes em gesso ou madeira, as boiseries, remetendo à elegância dos palácios. Poucas paredes nuas, muitos quadros. Para os tecidos, texturas como veludo, estampas e o brilho das sedas são bem-vindos. Se os tons pastéis são indicados para os tecidos, os dourados ou prata são maravilhosos nos acabamentos de poltronas, cadeiras ou molduras. As janelas são vestidas com cortinas volumosas e em tecidos nobres. O estilo clássico pede muitos adornos para destacar a riqueza de detalhes dos móveis. Taças e vasos de cristal, castiçais de prata, porcelanas assinadas, telas de procedência, tapetes orientais, espelhos e magníficos arranjos florais. O clássico é clássico e atemporal. O estilo moderno é para aqueles que valorizam a praticidade e a funcionalidade dos espaços. Poucas e boas peças são a tônica. Talvez se possa dizer que o decor moderno é clean. Mas o moderno como estilo, na verdade, é um paradoxo. Enquanto antecipou o futuro, é preciso nos debruçarmos sobre o passado para melhor entendê-lo. No estilo moderno, predominam as linhas retas e formas geométricas em peças que surgiram já na década de 1920. Os materiais são tecnologicamente avançados: aço, acrílico, plástico, fibra de vidro. O moderno me remete ao traço simples dos equipamentos de morar de Le Corbusier, ao menos é mais de Mies van der Rohe, ao Bauhaus, ao Bieder, ao Art Deco. Até o desenho revolucionário de Brasília me remete a esse modernismo. Uma ambientação moderna é prática e sucinta. O decor é formado por poucas e boas peças, de preferência com design assinado. O destaque fica por conta da qualidade do desenho e dos materiais. Os espaços são preenchidos com o mínimo e devem dar a sensação de amplitude. Há pouca diversidade nos acabamentos e texturas. As cores são básicas e sem muitas variações. Branco, preto, cinza, pontuados apenas por alguns elementos coloridos. O decor moderno tem poucos adornos expostos. Apenas
obras de arte e peças de design, posicionados e pontuados de forma criteriosa. Todo o resto deve ser escondido em armários fechados ou nem existir. No novo contexto do viver contemporâneo, percebemos que as pessoas querem ficar mais em casa e, por isso, valorizam a qualidade de vida dentro delas. O estilo contemporâneo tem como princípio ambientes acolhedores e atemporais, naturalmente sem excessos. No estilo contemporâneo, linhas retas e modernas convivem com curvas leves e elementos fluidos. A base do decor pede cores neutras, off-white, bege, cinza, preto. Mas as cores também são bem-vindas em acessórios, telas, adornos e móveis complementares, como cadeiras, poltronas, mesas de apoio, aparadores. Esses ambientes acolhedores pedem tecidos aconchegantes com toque natural. Algodão, linho, seda e até o couro caem muito bem. Os papéis de parede são também muito bem-vindos. O estilo contemporâneo também tem como característica a mistura de peças modernas e antigas. Entenda-se, peças com bom design e antiguidades em composições harmoniosas. Móveis e objetos com história, design assinado, estampas da moda, recordações de viagem, fotos de família e obras de arte têm espaço especial no decor contemporâneo. Mas tudo na medida certa e sem exageros para que cada peça ganhe seu destaque. O decor contemporâneo permite o uso de texturas diversas e uma certa mistura de estilos. A casa contemporânea convida ao relaxamento, mas também à convivência. Pode haver uma certa simetria na disposição dos móveis e outros elementos. Uma preocupação com o viver sustentável e maior proximidade com a natureza também fazem parte do jeito de viver contemporâneo. O decor deve ser leve, limpo, mas acolhedor. Como para nos distanciar do futurismo contemporâneo, o estilo étnico é uma reação lógica ao pragmatismo ocidental. O que define o estilo étnico é uma demonstração de cultura e apreço por nuances ornamentais exóticas, diferentes das que estamos habituados a apreciar ou considerar como arte. Objetos que são ou parecem feitos à mão ou que trazem traços culturais evidentes possuem uma carga de sedução para quem está acostumado ao nosso mundo tecnológico. O estilo étnico é uma volta às nossas virtudes primitivas. Diferente dos outros estilos, o colecionador de peças étnicas não é movido apenas por seu apelo estético. Consciente ou não, está fugindo dos limites conhecidos e do status quo das artes estabelecidas. A globalização trouxe uma dimensão mítica de outras culturas, algumas até então desconhecidas. A divulgação dessas novas manifestações de arte, que começam pouco a pouco a se integrar aos costumes urbanos do terceiro milênio, tendem a influenciar nossa sociedade internacionalizada e multicultural. Alguns estudiosos analisam o gosto pelo étnico como uma forma de o homem moderno sobrepujar a alienação de si mesmo, da natureza e de outras culturas. O estilo étnico comprova que há sempre um mistério a ser desvendado na Terra. Nesse contexto figuram as máscaras africanas ou tailandesas, a cerâmica do México ou tradicional japonesa, os têxteis de veludo do Congo ou as sedas indianas, a geometria dos têxteis navajo, a arte plumária e utilitários indígenas do Brasil. O étnico celebra nossas diferenças. Na trilha do retrofit, da vida sustentável, do ecologicamente correto, parece que surgiu um conceito que poderia ser identificado como estilo retrô para o decor.
um saudosismo vintage inspirado nas releituras do lifestyle das décadas de 1950, 60 e 70. O estilo retrô é dinâmico e de elevado impacto visual e muito cool, marcado por peças icônicas que sobreviveram ao tempo. Decorar com espírito retrô é um desafio, mas pode ser um grande prazer também. O mobiliário retrô é muito característico. Linhas simples e sofisticadas, pés palito, sofás largos e longos, cadeiras e poltronas suaves e arredondadas, bancos cromados, superfícies lisas e brilhantes. Existem muitas peças icônicas da época que hoje são consideradas obras de puro design. O estilo retrô tem peças decorativas cujo traço kitsch é inconfundível. Atualmente existem muitos fabricantes que produzem mobiliário e elementos decorativos baseados exclusivamente no estilo retrô, mas é sempre muito divertido procurar peças e mobiliários em feiras e lojas de antiguidade. O decor retrô é uma decoração muito forte e marcante, mas todos os elementos são práticos, duradouros e funcionais. A madeira não trabalhada, os cromados, espelhados, lamê e linóleo são os materiais preferidos e não há qualquer receio em misturar tudo, seja formas, texturas, padrões ou cores. Aliás, a paleta de cores tipicamente retrô inclui tonalidades sólidas e fortes. Laranja, verde, vermelho, amarelo, azul, cor-de-rosa e lilás são as referências tipicamente retrô, mas não são de todo obrigatórias. A combinação de cores, caso do preto, branco e vermelho, é muito comum num ambiente retrô. Para o efeito mais soft, cores neutras como o branco, bege, creme, cru, castanhos claros são uma aposta sem erro. O estilo retrô tem nos seus padrões ousados um dos seus principais pontos de sedução. E o difícil é mesmo escolher entre floridos, xadrezes, tie-dye, psicodélicos, abstratos e formas geométricas para cobrir almofadas, cortinas e até alguns estofados. As texturas retrô são tão diversas quanto exuberantes. Plásticos, vinil, veludo, chenille, miçangas e contas. São todas uma verdadeira delícia para os sentidos e, de acordo com o espírito retrô, quanto mais, melhor. O papel de parede foi in durante os anos 1950, 60 e 70, por isso sua existência num ambiente retrô é quase obrigatória. Se preferir paredes pintadas, porém, opte por cores claras, mas nunca o branco. Quadros com arte geométrica, silhuetas, estampados ou ilustrações vintage, assim como fotografias preto e branco, vão emprestar um visual muito cool a qualquer parede. Os tapetes felpudos, a madeira natural, o linóleo e os pisos dispostos de forma achadrezada cobrem os chãos mais retrô que existem. Na cozinha não há nada mais retrô do que os eletrodomésticos da época, grandes, coloridos ou cromados. Peças tão divertidas e obras de arte com visuais fortes e invulgares fazem todas parte do espírito retrô, contribuindo para aquilo que ele realmente é, muito invulgar. Não se esqueça que entre os anos 1950 e 70, o estilo retrô dominava a maioria das casas, mas a criação de um ambiente retrô nos dias de hoje requer um regresso àqueles tempos. O importante é não cair no exagero. Pesquisando com os membros da nossa produção, há quem prefira o estilo clássico, mas a maioria o estilo contemporâneo. E você, qual o seu estilo? Lembre-se que o seu estilo de decor reflete a sua personalidade
e estilo de vida.